Essa é a história de Posidônio Pereira da Cunha, meu avô, um homem de fé, construtor de caminhos e de esperanças. Aos seus 18 anos, em Oricuri, Pernambuco, começou sua jornada espiritual. As rezas em família logo se tornaram encontros de fé, e a sua casa virou abrigo para quem buscava cura e esperança. Um amigo, ele amou seus filhos e também educou. Este homem, Senhor, que viveu os seus dias, dando harmonia, praticando o amor. Pedimos, Senhor, que Ele dê uma morada, um lugar bem mais perto de Jesus Salvador. Para falar do meu pai, o mestre Posidônio, que foi um grande espírito, uma pessoa de grande visão espiritual, um grande conselheiro em toda a região do Araripe e outras regiões que teve pessoas que o procuraram, né? Por seu tamanho de conhecimento, a sua dedicação, as suas vitórias, seus trabalhos positivos, e por isso ele foi procurado muitas e muitas vezes. Tudo a gente se sente orgulhoso por ser filho do mestre Poço, né? E minha mãe Maria, a gente não pode esquecer ela também, que é importantíssima na construção da nossa educação, do nosso entendimento. A herança que ele deixou para a gente foi isso, esse amor e a nossa religião. Que através do amor dele e da religião foi que fez uma família unida, com amor, com carinho. E tudo isso ele tinha dentro do coração dele, que ele passou para a gente. Nós temos um grande legado dentro da religião, porque ele nos deixou tudo bem preparado para que a gente desse continuidade a essa árvore. Estou tentando ser igual a ele. Estou fazendo minha parte, né? Por isso eu agradeço muito ao mestre Pócio, por toda essa mediunidade que ele deixou, esse campo espiritual, essa força espiritual que ele deixou, né? Para que a gente prosseguisse. E o trabalho está sendo feito. Nós estamos tentando procurar fazer o que ele fez a vida toda. Fazer o bem ao próximo, sem olhar a quem. Quando ele se descobre dentro desse entendimento espiritual, e aí veio os preconceitos, né? Ele veio um mestre do Maranhão, fez a preparação dele espiritual, e daí ele começou a caminhada dele. Antes dele receber esse legado, essa coroação, essa preparação, ele fazia o ciclo esotérico da comunhão do pensamento. Então ele foi membro, ele fazia sessão esotérica dentro de casa com minhas irmãs. E quando ele descobre esse lado da Umbanda, né, e ele começa a frequentar Constantina, participado para ver como era, para observar. E Constantina tinha a exceção dela, que era candomblé de caboclo, né? Era uma mistura que ela tinha. E aí ele começou a assistir aquelas reuniões e ver aquele movimento, aqueles caboclos, preto velho, falando em Jurema, falando em tudo. Só que ele não entendia muito, ele entendia mais a parte esotérica. E aí ele começou a ali começou a se envolver, e até que veio um mestre do Maranhão, o filho adotivo de Zé Bruno do Maranhão, o mestre Cícero, e fez a preparação dele. A partir daí ele começou a fazer os trabalhos dele. E dentro do trabalho, o guia dele começa a orientar, a fazer toda a orientação, que ele não teve orientação nenhuma, né, pelo mestre dele. Esse mestre preparou ele e depois voltou para o Maranhão, e ele ficou só. E aí ele começou a rezar no povo, começou a fazer os trabalhos, começou a vir gente para rezar. A primeira média foi Dona Nuna.
E a partir daí ele começa a ter muita perseguição, né? Por conta da polícia na época, porque a lei, através da lei Quebra de Xangô, que teve lá atrás, em 1912, teve a perseguição aos terreiros, né? E até a época que ele começou, ainda tinha essas perseguições, que nessa época, quando o pai começou, o mestre Posse iniciou, não tinha federação e confederação. Era o rezador, para ele botar um salão para ele rezar, ele tinha que ir na delegacia e pedir autorização ao delegado. Se o delegado desse autorização, podia fazer. Se não desse, aí ele não podia, porque se ele fizesse sem autorização, o delegado quebrava tudo e prendia o pai de santo, o rezador. Então é uma coisa, foi uma perseguição muito forte, começando da própria lei da época, que era proibido. E mesmo assim, ele resistiu. Quando tentaram calar sua fé, ele seguiu firme, mantendo viva a chama que ele mesmo acendeu com a sua coragem. Transformou perseguição em força, silêncio em canto sagrado. E assim, construiu o caminho que hoje seguimos, porque antes de nós veio alguém que nunca desistiu. E pai começou, naquela época não tinha muito médico na região, e ele era quem fazia consulta, ele começou a consultar o povo, e passava remédio, tudo. E aí veio a perseguição também da parte, né, que é da medicina. Né? Os médicos não aceitavam ele passar remédio. Inclusive tem vários relatos que ele falava para a gente, que ele curava, vinha pessoas que estavam internadas, o médico tinha passado remédio, tinha tomado, não ficava bom, e vinha para ele passar remédio e ficava bom. E inclusive uma sobrinha do médico, uma vez, tinha com um filho para morrer, e passou um tempo o médico cuidando e não conseguiu, e quando o médico mandou para casa para morrer, Sinhá, que tinha uma padaria lá, viu ela passou chorando com a criança no braço, e aí orientou ela, disse, olha, já que vai morrer, o médico disse que vai morrer, leva lá em seu posto. Quem sabe ele reza e quem sabe ele fica bom. E se morrer, porque tem de morrer? O médico não já disse que ia morrer? Aí a mulher, não tinha o que fazer mais, foi para a casa de seu posto. Chegou lá, ele rezou, passou remédio e a criança ficou boa. Aí ele disse, ó, fique quieto, não diga nada, não fala nada para ninguém não. A mulher foi, como era parente do médico, foi lá criticar o médico, dizer na cara do médico que o médico não sabia de nada, que quem sabia era o rezador, era seu posto. Aí o médico deu queixo na delegacia, e o pai foi chamado, né, para a delegacia, e aí teve um debate com o delegado disse que ele não podia passar remédio, ele disse, ó, doutor, enquanto eu tiver vida, e que tiver uma pessoa necessitando, não é delegado, não é médico, não é ninguém, só Deus, só quando eu morrer. Mas onde eu tiver, eu passo remédio, eu faço qual foi a minha missão que eu vim atender aqui na Terra. Aí o delegado foi e prendeu ele. E ele passou algumas horas preso, só que dentro da delegacia tinha policial e tinha um cabo que era médio dele. E aí, quando eles chegaram, ele disse, não, meu pai de imposto não, eu tiro meu pai de imposto aí. Aí foi aquela confusão, e aí ele saiu, aí foi liberado. Mas era perseguido pelas religiões, quando criança, a gente, e até hoje, né? Mas naquela época, a gente, quando criança, a gente recebia muita crítica, muita discriminação. A gente jovem, para namorar com a menina, os pais não deixavam porque era filho de feiticeiro. Jogavam pedra em cima da casa da gente, que caiu as pedras dentro de casa. E mãe foi muito criticada, muito perseguida, a família toda, né? E, através de Paraíso, ele veio para Uricuri, o pai fez o trabalho, ele se deu bem, mas ele também perguntou como eram os trabalhos, ele observou bem, e ele viu que tinha uma dificuldade, perseguição e tudo. E aí, quando Paraíso vem a segunda vez, ele já vem com um deputado federal e um deputado estadual. E com um documento, que foi o primeiro documento da região do Araripe, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, autorizando ele botar o salão. E aí, quando eles trouxeram o deputado mais Paraíso, doutor Paraíso, e aí foi aquela festa que fizeram, todo mundo se abraçando, chorando, porque se o delegado quisesse, podia proibir a qualquer momento o trabalho, então era uma perseguição grande. E a partir daí começou, foi o primeiro documento que teve na região do Araripe, autorizado pela própria lei, autorizando eles a trabalhar, dando essa autorização. O pai começou
ir para o Recife e procurar, né, a lei. E aí onde ele se filia na Federação União Espírita de Umbanda de Pernambuco. E ele se filiou lá no Recife, trouxe para o sertão e ele ficou como fiscal, né, na região do Araripe. Todos os rezadores, os pais de santo, tinha que vir a ele para tirar esse documento, que ele tinha, aí vinha o diploma, a carteirinha do médio, até auxílio funeral tinha. Era organizado nessa época, até quem pagava uma mensalidade, uma anuidade, né, e vinha a carteira do dirigente, vinha o diploma, e botava na parede, pronto. A partir daí começou a diminuir as perseguições, né, da justiça, porque já era lei, a lei, se eu não me engano, é 150 da Constituição, era, né, na época, e através desse aí a gente começa a conhecer muita gente, muitos pais de santo, visita ele e tudo, e dentro do trabalho de desenvolvimento, mesmo através das perseguições, das religiões que perseguiam, da discriminação que tinha na região, os filhos tudo sentiram na pele essa discriminação por ser filho de um rezador, chamava de feiticeiro, de macumbeiro, e a gente era muito discriminado. E mesmo através de tudo isso aí, ele sempre ensinou para a gente a respeitar, a ser pessoas boas, a ter respeito pelas religiões. Ele sempre respeitou o catolicismo, porque o berço da família Pereira Cunha veio do católico. Como diz Ailton Krenak, contar nossa história é criar um mundo de novo. Cada lembrança que a gente conta é um pedacinho do mundo que volta a existir. Um mundo que ele sonhou, construiu e deixou para nós. A voz de Vovô Posse continua aqui, em cada olhar, em cada sorriso, em cada lembrança que partilhamos. O que ele plantou em nós segue vivo, crescendo junto com a nossa história. O meu povo, mas eu levanto todo o meu povo. A luz que desceu do céu, seus filhos ele abençoou. A luz que desceu do céu, seus filhos ele abençoou. Cada reza é continuidade. Cada momento é um reencontro com o que nunca foi embora. Nas preces, na gira, Vovô Posse ainda trabalha, guiando, curando e ensinando. Seria uma coisa totalmente contraditória da nossa vida se a gente fosse contra um movimento desse. Se a gente não tivesse continuado esse legado. E dar continuidade a essa força espiritual tão grande, que se as pessoas soubessem o quanto é grande essa força, jamais nenhum da família poderia estar em outra religião, estar em outro local. Era para estar aqui dentro, vivenciando essa força espiritual que ele deixou, que não é dele, é nosso. Que não veio dele, veio de Deus. Oxalá, Zambi, os orixás, os santos, que no sincretismo a gente entende. E essa força é muito grande quando a gente se apega de coração, de força e de vontade. Não tem quem nos dobre. Só a força divina. É uma força especial que não vem de outra pessoa, vem do alto. É uma coisa mágica, é um dom. Que ele é mágico, ele vem. Você não sabe de onde essa força vem, mas é uma força boa. É uma força para você melhorar, para você ser uma pessoa melhor, para você aprender a ajudar as pessoas, os seus irmãos. É para você sentir a dor do próximo. Vovô Posse enfrentou o preconceito com coragem e respondeu à intolerância com fé. Tornou-se um exemplo de resistência, amor ao próximo e devoção. Hoje, o que ele plantou segue vivo, no terreiro que construiu, nas vozes que continuam a rezar e na memória que o vento ainda leva pelo sertão.